Então, gente, aqui na parte sobre ATM, eu tentei desenhar aqui para vocês as principais estruturas que cercam o paciente com DTM, que são importantes para a gente saber tanto para a parte de diagnóstico como também para a parte de tratamento. Essas linhas pretas aqui, eu tentei desenhar para vocês a mandíbula, tá? Com os seus côndilos. Tem um côndilo mais anterior e o côndilo mais posterior. A gente vai prestar mais atenção a esse côndilo posterior, porque é esse côndilo posterior com o arco zigomático que vai formar a articulação temporomandibular, tá? Nessa regiãozinha aqui branca, é como se fosse o menisco da ATM, que é o disco articular, que vai diminuir o atrito entre côndilo e arco zigomático. A gente sabe que a gente não pode ter o contato osso com osso direto, que vai gerar o desgaste. Então, o corpo, sabiamente, cria uma estrutura fibrocartilaginosa, que é esse disco articular, que deve acompanhar o côndilo toda vez que a gente abre a boca, esse disco ele vem mais anterior junto com o côndilo, e quando a gente fecha a boca, ele retorna para a sua posição inicial, tá? De vermelho aqui, vamos representar músculos. E o que é que a gente tem de músculos aqui? Esse grandão por fora é o masseter, que junto com o músculo temporal, que é o que fica aqui nessa região da cabeça, né? A gente não consegue desenhar por conta do cabelo, obviamente, mas junto com o temporal, eles formam dois músculos poderosíssimos no fechamento da boca. Pacientes com DTM têm uma contração mantida desses músculos, tá? Masseter e temporal, o que vai gerar aí a sintomatologia dolorosa pela fadiga, pelos nódulos de tensão e gerar, por exemplo, a famosa cefaleia tensional, que é muito comum nos pacientes com DTM, tá? Então, masseter com temporal vão participar aí no fechamento da boca. Esse outro músculo aqui vermelhinho que eu desenhei para vocês, ele é numa camada mais profunda, tá, gente? Ele vai estar abaixo do masseter. E aí, o que é que tem de interessante nesse músculo aqui? Que é o pterigoideu lateral. Ele vai ter duas inserções, uma no côndilo e a outra no disco articular. Essas duas inserções, elas têm que funcionar durante a contração do músculo de forma sintonizada, harmônica, porque a partir do momento que eu puxo o côndilo, o meu disco articular também tem que ser puxado igual, para que eu não perca a congruência dessas duas estruturas. Nos pacientes com DTM, o que é que acontece? Eu tenho uma falta de harmonia entre as duas cabeças do pterigoideu lateral. Então, muitas vezes, a cabeça que vem para o disco, ela entra em contração, em ação primeiro. Então, o meu disco anterioriza. E aí, eu tenho essa perda de congruência. E é o primeiro clique que a gente escuta quando o paciente abre a boca, tá? Quando fecha a boca, esse disco retorna para a sua posição inicial. E aí, eu tenho o segundo clique. Em alguns pacientes, ele não retorna e fica sempre anteriorizado por um excesso de tensão dessa cabeça mais superior do pterigoideu lateral, tá bom? Então, é um músculo bem participativo na DTM. E aí, tem outra coisa bem interessante. Atrás do disco articular aqui, eu tenho o espaço retrodiscal, que é um espaço extremamente inervado. Então, os pacientes, quando estão na fase inicial da DTM, quando o meu disco ele sai primeiro do que o côndilo entra em contato com esse espaço retrodiscal. E aí vem a dor por ser extremamente inervado. Ao longo do tempo, o corpo, para se proteger, muda a estrutura desse espaço retrodiscal, deixando de ser uma estrutura muito inervada para ser preenchida por um tecido mais fibroso. E aí eu tenho a diminuição da inervação e a diminuição da dor. Então, o paciente vai dizer, inicialmente eu tinha muita dor quando abria a boca, que era quando o côndilo pressionava o espaço retrodiscal. Mas agora eu não sinto mais, porque eu tive essa mudança de estrutura do espaço retrodiscal e agora ele já não é tão inervado, tá? Então, eu formo o que a gente chama de pseudodisco. Outro músculo também que bem participa da DTM é o pterigoideu medial. Ele é interno aqui da mandíbula, então não dá pra gente desenhar também, tá, gente? Mas quando a gente olha de uma visão inferior, ele forma uma continuidade com uma seta. Então, eu tenho o pterigoideu medial no mesmo
sentido e alinhamento do masseter, só que por dentro da mandíbula, que também vai ajudar aí nos movimentos de abertura e fechamento da boca. Então, dia da anatomia da ATM, essas são as estruturas que vocês mais precisam saber, estar cientes para fazer um bom tratamento e uma boa avaliação dos seus pacientes.